Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula da segunda unidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espaço urbano e seus instrumentos políticos legais. Na aula passada, nós comentamos um pouco sobre os aspectos históricos importantes das políticas públicas ambientais, onde vimos que as preocupações com as questões ambientais, elas tiveram início com o início da industrialização, na década de 30. Esses marcos que aconteceram ao longo desse tempo, da década de 30 para cá, foram importantes porque influenciaram o panorama, a situação atual das políticas públicas ambientais, né? Então, tudo o que aconteceu, todos os marcos, todas as situações que aconteceram, as preocupações com as questões ambientais que aconteceram no passado, influenciaram as criações e a atual situação política ambiental do Brasil. Nesta aula de hoje, como já falei, nós vamos falar um pouquinho do espaço urbano, a importância de instrumentos que irão ajudar a organizar e desenvolver o espaço urbano. Vamos falar um pouquinho de política urbana. Política urbana é um conjunto de ações que deve ser promovida pelo poder público, no sentido de garantir que todos os cidadãos tenham acesso à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Esse é o objetivo da política urbana. Ela tem que propiciar essas ações, essas situações para seus habitantes. Continuando falando de política urbana, um dos objetivos é ordenar o pleno desenvolvimento das ações sociais da cidade e da propriedade urbana, ainda garantir o bem-estar de seus habitantes, sejam eles habitantes permanentes ou estejam apenas de passagem. Eles têm que ter o bem-estar garantido pela política urbana. Função social do espaço urbano. A propriedade urbana, ela precisa cumprir uma função social. Ou seja, o espaço urbano ele deve beneficiar a coletividade, não pessoas específicas. Ele tem que trazer benefício para todos. Então, o interesse não deve ser em apenas um proprietário. Todos têm que ter o acesso ao espaço. Todos têm o direito ao acesso ao espaço. Então, isso é o que envolve a função do espaço urbano. Todos devem usufruir, independente da sua condição social. Continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto da Cidade. Ele é instituído pela Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. E tem o objetivo de regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que estabelece as diretrizes gerais para as políticas urbanas. O Estatuto da Cidade ele é considerado um marco regulatório federal de política urbana no Brasil, porque ele é considerado muito importante, porque é ele que traz as diretrizes para o desenvolvimento e ordenamento do espaço urbano. Por isso, ele é considerado um marco regulatório. E o que estabelece o Estatuto da Cidade? Ele estabelece normas que regulamentam o uso da propriedade em prol do bem coletivo. Como já falei, deve ser levado em consideração toda a população. Todos têm que ter acesso. Também em prol da segurança, do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ecológico ambiental, né? O equilíbrio ambiental. O objetivo também ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, né? Ele procura estabelecer, o Estatuto da Cidade, ele procura estabelecer um modelo de desenvolvimento que deve ser seguido pelos municípios. Os municípios têm que obedecer essas diretrizes, mas sempre levando em consideração as características intrínsecas de cada local, né? Que cada município tem suas características, são diferentes, então ele tem que levar em consideração essas características. E os municípios, ainda, eles devem utilizar as diretrizes e instrumentos do Estatuto da Cidade, objetivando estabelecer as regras de desenvolvimento econômico, social e ambiental do município, com vistas a garantir
o direito à cidade para todos os cidadãos, todos que nela vivem, como já falei anteriormente. O Estatuto da Cidade, ele divide-se em 3 princípios. Na verdade, são mais princípios. Eu coloquei aqui os 3 principais princípios do Estatuto da Cidade. O primeiro é o desenvolvimento sustentável, que é baseado no equilíbrio econômico, social e ambiental, um conceito de desenvolvimento sustentável que já é bem conhecido. E uma cidade, ela é considerada sustentável quando ela leva, em consideração esse conceito de desenvolvimento, sempre considerando o econômico, social e o ambiental. Então, se preocupando com as presentes e com as futuras gerações. Então, esse é o conceito deste princípio. O segundo princípio, a gestão democrática da cidade. Este princípio, ele refere-se a um modelo de gestão pública que se baseia no diálogo permanente do governante com a sociedade. Então, o governante ele não decide nada sozinho, ele sempre tem que consultar a sociedade, inclusive nos processos de tomada de decisão. Sempre tem que consultar a população. E o último refere-se ao planejamento do desenvolvimento das cidades. É um processo que ocorre permanentemente e que tem a finalidade de promover a justa distribuição espacial da população e das atividades econômicas no município. Esse objetivo ele visa melhorar o crescimento da cidade e evitar os efeitos negativos sobre o meio ambiente, devido ao planejamento do desenvolvimento das cidades. Bom, e como aplicar esse Estatuto da Cidade? Como que ele deve ser aplicado? O Estatuto da Cidade, ele prevê vários documentos urbanísticos que irão auxiliar o desenvolvimento da cidade. Mas, para que esses documentos sejam aplicados, o poder público municipal, o poder executivo do município, ele deve obrigatoriamente produzir um plano diretor. Esse plano diretor é que vai fazer com que as ações do Estatuto da Cidade sejam implantadas no município. Bom, e o que é um plano diretor? Um plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Ele é um documento que passa por várias etapas, por várias consultas públicas, consultas à população, até que se constitua uma proposta de plano diretor. Essa proposta ela é encaminhada para a Câmara Municipal, que vai analisá-lo e posteriormente aprová-lo e instituí-lo por meio de uma lei. Ele é instituído por meio de uma lei municipal. E tem o objetivo de organizar o crescimento e o funcionamento da cidade, além de corrigir o crescimento desordenado do município e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Ele deve contar, como já falei, com a participação de toda a população e deve ser aprovado pela Câmara Municipal. Uma coisa interessante do plano diretor é que ele é para todo o município. Então, ele pega a área rural e a área urbana. Não é só para a cidade. A gente vai manter o foco na questão da cidade porque é o nosso objetivo. Mas ele é para todas as determinações do plano diretor, ele vale para todo o município, seja zona rural ou urbana. Bom, continuando o plano diretor, ele é uma parte integrante do processo de planejamento municipal. Todo planejamento municipal, tudo que o município for planejar, ele deve levar em consideração as diretrizes do plano diretor. Então, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias do município, os orçamentos anuais devem incorporar as diretrizes e prioridades que contém no plano diretor. Eles devem estar sempre em pleno diálogo, assim, sempre todas as ações têm que estar de acordo com o plano diretor. A lei que institui o plano diretor, ela deve ser revista pelo menos de 10 em 10 anos. Por quê? Porque a cidade é um ambiente muito dinâmico, está sempre em crescimento, sempre em desenvolvimento. Então, como não tem como se prever o que vai acontecer por muitos anos,
Então, ela deve ser revista e atualizada de 10 em 10 anos. O plano diretor é obrigatório para todas as cidades? Não são todas as cidades que são obrigadas a elaborar. Para que se defina quais as cidades que serão elaboradas, quais as cidades que devem elaborar um plano diretor, é estabelecido alguns parâmetros. Dentre eles, são cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes da região metropolitana, de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, são obrigadas. Integrantes de áreas de especial interesse turístico são obrigados a elaborar esse plano diretor. Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Incluídas no Cadastro Nacional de Municípios, com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto ou inundações bruscas ou processos geológicos e hidrogeológicos correlatos. Então, são essas as diretrizes que nos orientam para definir quais os municípios que devem elaborar um plano diretor. No caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, junto ao plano diretor deve ser elaborado um plano de transporte urbano integrado. Então, esses municípios maiores devem entregar ainda junto um plano de transporte, inserido ao plano diretor ou então compatível com ele. Bom, aqui vamos falar um pouquinho, fazer um breve resumo de plano diretor. O plano diretor ele é uma política de desenvolvimento municipal que utiliza o planejamento territorial como ferramenta de desenvolvimento, de planejamento, né? Ele deve levar em consideração as questões sociais, as questões econômicas, culturais e ambientais, para fazer com que o ambiente, que a cidade se torne um ambiente de inclusão, né? Onde todos se sintam incluídos na cidade. Ele também visa garantir o desenvolvimento de ações, de funções sociais, econômicas, culturais e ambientais do município, gerando assim um ambiente que todos se sintam incluídos, como eu falei agora há pouco. A gente sabe-se hoje que o problema da exclusão urbana é um dos maiores desafios do desenvolvimento urbano. Então, o plano diretor ele vem com essa possibilidade de ajudar os municípios a resolverem esses problemas relacionados à exclusão urbana, esses problemas relacionados ao desenvolvimento desordenado das suas áreas urbanas. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre Política Nacional de Habitação. A Política Nacional de Habitação ela foi aprovada em 2004 no Conselho das Cidades e visa promover as condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população. Seus princípios são direito à moradia, moradia digna, função social da propriedade urbana, questões habitacionais como uma política de Estado, gestão democrática, articulação das ações de habitação à política urbana. Esses são os princípios que norteiam a Política Nacional de Habitação. E seus objetivos: universalizar o acesso à moradia digna, visto que todos têm direito a morar com dignidade. Promover a urbanização e regularização, inserção dos assentamentos precários à cidade. Aqui vale ressaltar o princípio da inclusão, todos devem se sentir incluídos na cidade. Fortalecer o papel do Estado, para as questões habitacionais. Tornar a questão habitacional uma prioridade nacional, visto que todos têm direito à moradia. Democratizar o acesso à terra urbana, mencionando aqui a questão da função social do espaço, a questão coletiva. Ampliar a produtividade e melhorar a qualidade na produção habitacional, imóveis com mais qualidades, melhor acabamento. Incentivar a geração de emprego e renda. Esses são os objetivos da Política Nacional de Habitação. Os instrumentos que compõem, que irão fazer com que essa política seja concretizada, seja realmente posta em prática, são o Sistema Nacional de Habitação, que tem como objetivo implementar políticas e programas que
que venham a promover o acesso à moradia digna, principalmente pela população de baixa renda, desenvolvimento institucional, sistema de informação, avaliação, monitoramento da habitação e Plano Nacional de Habitação. Esses são os instrumentos que compõem a Política Nacional de Habitação. A política ainda, ela visa apontar medidas políticas, legais e administrativas capazes de efetivar o exercício do direito social à moradia por todo cidadão brasileiro. Aqui eu coloquei um exemplo de programa, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que ele vem com o objetivo de atender esses instrumentos da política e que com a construção de moradia em grande escala, ele visa diminuir o déficit habitacional existente no Brasil, né? Devido à construção em vários locais, em grandes quantidades, ele vem com o objetivo de favorecer a coletividade, né? Trazer imóveis para todas as pessoas que residem naquela região, principalmente as pessoas classificadas como população de baixa renda. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Desejo a vocês bons estudos, participem dos fóruns, realizem as atividades da disciplina e até a próxima.